Qual que é o grande problema? Nos anos 1876, 1878, a gente teve um super El Niño. E esse super El Niño, sabe o que ele fez? Dizimou 4% da população mundial. 4%. 50 milhões de pessoas morreram por conta do El Niño. E é por isso que a gente fala, né? Quer dizer, estamos no fim do mundo? Porque do lado a gente tem o Ebola, que pode matar um monte de gente. Do outro lado a gente tem o El Niño, que pode matar 50 milhões de pessoas. E aí vai sobrar quem na humanidade, né? Então... vamos falar sobre o Super El Niño de 2026 e 2027. Será que vai acontecer? Vamos ver aí, vamos entender aí o que seria esse Super El Niño. Primeiro entender o que é o El Niño em si e depois entender se teremos ou não um Super El Niño entre esse ano, né, 2026, e o ano que vem, 2027. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Estão abertas ainda as matrículas para o curso de astronomia. Duas maneiras de fazer o Astronomia Total. Pode fazer ele como curso livre, R$ 497 por mês durante 18 meses, ou pode fazer ele como pós-graduação, R$ 594 por mês durante 18 meses. A diferença é que na pós-graduação ela é reconhecida pelo MEC, você tem diploma, você pode fazer TCC e muito mais, beleza? Link está aí, inscrições até 11h59 do dia de hoje. Estou esperando todos vocês, amanhã temos aula inaugural, combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Hoje vamos falar do planeta Terra, vamos falar aí do El Niño, isso mesmo, o El Niño aí que tomou aí manchetes de todas as TVs, jornais e etc, porque temos uma chance de ter um Super El Niño neste ano, 2026 e 2027. Mas, para entender isso, a gente tem que voltar lá nos anos entre 1876 e 1878, quando aconteceu a maior catástrofe ambiental da história moderna que varreu o planeta. Uma seca sem precedentes se abateu sobre a Índia, a China, o Nordeste do Brasil e vastas extensões da África. Colheitas inteiras viraram pó, rios secaram, o gado caiu de pé, e aí que vem o número alarmante. Entre 30 e 60 milhões de pessoas morreram. Foi cerca de 3% de toda a população da humanidade naquele momento morreu por conta desta seca gigantesca. E a culpa? Cientistas da Universidade da Colômbia, décadas depois, os cientistas descobriram que a culpa foi de um fenômeno oceânico, o El Niño de 1877 e 1878, o mais intenso já registrado, que rearranjou o clima global como quem sacode o tabuleiro de xadrez. Foi isso que aconteceu nesses anos. E hoje os mesmos sinais aí voltam a piscar. No dia 14 de maio de 2026, o Centro de Previsão Climática da NOAA, para quem não sabe, é a NASA do clima. NOAA é National Oceanic and Atmospheric Administration, que seria a agência meteorológica dos Estados Unidos. Ela elevou o alerta oficial para vigilância de El Niño. Então vamos lá, primeira coisa é a seguinte: será que vai ter o El Niño ou não este ano? Então, existe a probabilidade do El Niño só, nem vamos falar do Super primeiro não, do El Niño, tá? Se instalar entre maio e julho de 2026. Essa probabilidade é de 82% de acordo com o NOAA. Para dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, essa chance sobe para 96%, tá? É basicamente o que vai acontecer. Então, assim, muito provavelmente 96% de chance de termos um El Niño. Isso é o ponto, beleza? Aí é o seguinte, será que nós vamos ter um Super El Niño? E aí é que entra uma outra conta que é feita, tá? E é esse que é o número que faz aí os climatologistas pararem na frente dos monitores. Existe 25% de chance de um Super El Niño. Essa categoria, né, eles chamam de Super El Niño, ela descreve eventos em que a temperatura da superfície do Pacífico Equatorial, sobe mais de 2 graus Celsius acima da média.
Parece pouco, mas não é. O El Niño de 2015 e 2016, que queimou florestas na Indonésia, secou o reservatório no sudeste do Brasil, atingiu aproximadamente esse patamar. O de 97 e 98, que inundou a Califórnia, desencadeou incêndios sem precedentes também. E agora o NOAA diz que a chance de repetir ou superar esses eventos é de 1 em 1 quarto, ou seja, 25%. Tá? Mas o clima ele é muito mais complexo do que a gente imagina e vários modelos são feitos. Tá? Então vamos lá. O modelo europeu, chamado de ECMWF, vai além. No conjunto ali de previsões para setembro de 2026, este modelo mostra uma faixa de anomalias que vai de 0,2 graus Celsius a 3,3 graus Celsius, sendo que a mediana aponta para cerca de 3 graus Celsius na região. Tá? Alguns membros do modelo, algumas realizações desse modelo, porque o modelo a gente faz várias simulações, algumas simulações apontam a 4 graus Celsius de anomalia de temperatura. Valores aí que estariam bem fora dos gráficos históricos. Beleza? Existe aí o blog científico do ECMWF, deste modelo europeu, ele foi claro, tá? Ele falou que há um consenso forte entre os modelos de previsão de que o El Niño se desenvolverá e se manterá. Pronto, isso é o El Niño. Mas, olha o que eles falam, não é unanimidade a chamada barreira de previsibilidade da primavera, que ainda impõe incertezas, mas o alinhamento entre os sinais físicos observados e a saída, né, e a resposta dos modelos é incomum para essa época do ano. Aí vem, né, o que está acontecendo debaixo d'água ali no Pacífico é que explica essa confiança que alguns pesquisadores estão tendo na previsão do Super El Niño. Existe uma onda Kelvin massiva ali, que é um pilar de água anômala aquecida, que ela está atravessando o Pacífico Equatorial de oeste para leste. Ela está ali entre as profundidades de 50 e 250 metros e as temperaturas estão até 8 graus acima do normal. Quando essa água chegar à superfície nas costas do Peru e do Equador nas próximas semanas, ela vai alimentar as anomalias já emergentes. Então, o índice El Niño, né, que mede a temperatura na costa leste do Pacífico, já marca 0,7 graus Celsius de anomalia. E é a assinatura de eventos intensos, tá? O mecanismo é meio direto. Durante anos de laninha, o Oceano Pacífico funciona como uma bateria térmica, armazenando calor nas camadas mais profundas lá do oceano. Quando os ventos alísios enfraquecem, essa energia então é liberada. A água quente desliza para leste, a superfície se aquece, a evaporação aumenta, o vapor da água sobe, condensa, libera calor latente na atmosfera. O resultado que é que o planeta inteiro acaba esquentando. Um El Niño forte adiciona entre 0,2 e 0,3 graus Celsius na temperatura do planeta global. Em um mundo que já está 1,3 graus mais quente do que a média da era pré-industrial, essa sobra aí não é um detalhe, né? Você subir mais 0,2 vai para 1,5, mais 0,3 vai para 1,6, tá? Então já é uma complicação a mais num sistema que não está normal, que já está anômalo, beleza? E aí o lance todo, né? Para entender o El Niño, a gente tem que entender quais são as consequências dele. Então vamos lá. Na África, tá? Os centros climáticos ali de previsão do tempo regionais já convocaram alertas conjuntos. O ICEPAC, que é o Centro de Previsão da África Oriental, projeta secas severas no sul do continente, com redução drástica na produção de milho. Na África Oriental, o padrão é mais complexo, mas a vulnerabilidade é extrema. Milhões de pessoas dependem de chuvas sazonais para plantar. Se as chuvas se não chover na época certa, né, ou se chegar no momento errado, a fome não demora. Nos Estados Unidos, o perigo vem de duas direções, tá? O pessoal do NOAA descreve como um golpe duplo. Então, décadas de elevação do nível do mar deixaram as águas costeiras próximas do limite. E o El Niño acrescenta um segundo empurrão nesse problema todo. Então, você tem inundações de maré alta mais frequente, mais profundas e mais disseminadas na costa leste e oeste. A temporada de furacões no Atlântico tende a ser suprimida, mas como advertiu o diretor lá do NOAA, ele basta uma tempestade para fazer uma temporada terrível. E tem mais, então vamos lá. Enquanto o Pacífico se prepara para liberar o calor, lá no Oriente Médio queima.
O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas alertou em março de 2026 que se o conflito no Irã se estender até junho, 45 milhões de pessoas adicionais serão empurradas para a insegurança alimentar aguda. O bloqueio do Estreito de Hormuz paralisou 1/4 do comércio global de fertilizantes, ou seja, você não tem fertilizante para jogar nas plantações. O preço do petróleo ultrapassou $100 o barril, as ajudas humanitárias, né, pagam 18% a mais em combustível, o que significa menos alimento para quem precisa. E o diretor aí do WFP, isso levaria a níveis globais de fome, um recorde histórico. Tá? Então você acaba tendo o quê? Uma combinação meio explosiva aí, em um super El Niño destruindo as colheitas nos trópicos, uma guerra interrompendo o fluxo de fertilizantes e grãos de um planeta já aquecido, observando um calor extra que o oceano não consegue mais segurar. E que é esse que é o grande problema, né? Quando você tem uma situação que ela já é anômala, ela já está no limite, qualquer coisinha que você coloca ali piora muito mais, tá? Não é coincidência os climatologistas estarem citando 1877 como anomalia, porque 2026, 2027 vai replicar, não é porque vai replicar aquela tragédia, não quer dizer que vai morrer tanta gente assim, tá? Mas, né, porque a física é a mesma do que aconteceu lá atrás. O Oceano Pacífico armazenou energia por anos, os ventos mudaram e aí a onda de calor viajou para o leste e o planeta uma vez está forçado a respirar o ar quente que o próprio mar acaba exalando. Será que teremos El Niño ou não? Então, El Niño devemos ter, Super El Niño. Os modelos aí prevêem entre 25% e 37% de chance de ter um aquecimento acima de 2 graus Celsius. As consequências são essas. As consequências no Brasil e para a América do Sul inteira é seca, no centro-sul do Brasil quase todo, então será um período de seca aí, e isso pode alterar aí as colheitas, plantações ali no Mato Grosso, e muita chuva no sul. Então o sul pode ter uma chuva anômala com relação ao resto e uma seca muito grande no interior, aí no centro-sul da América do Sul. O lance é o seguinte, 25%, tudo bem, o pessoal fala que é relativamente alto, eu particularmente não acho tão alto assim, tá? 25% a 37%, tá? Obviamente que a gente queria que fosse 0, mas não é, queria que fosse 5%, mas não é, entre 25% e 37%. Os agentes públicos, né, é que tem que pegar esse número agora e lidar bem com isso, se preparar, porque se acontecer, estão preparados. Se não acontecer, não tem problema nenhum, porque se prepararam do mesmo jeito. Então, esta que é a notícia. Nós temos que entender que a sociedade que a gente vive hoje, ela é extremamente sensível a qualquer coisa, tá? Se der qualquer variaçãozinha, qualquer coisa que mude a nossa rotina, que mude a nossa coisa, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, ó, São Paulo. São Paulo tem carro pra caramba, trânsito pra caramba. São Paulo, ele vive tão no limite, ele é tão sensível, que quando tem um acidente com um motoqueiro numa faixa, e aquela uma faixa for fechada, aquilo lá espalha um caos pela cidade inteira. Semana passada, por exemplo, eu demorei para chegar aqui, porque estava vindo para cá, aconteceu um acidente, e quando estavam socorrendo esse acidente, aconteceu outro em cima. Numa cidade, né, que está assim, é tranquilo e tal, isso aí não era para acontecer nada. O problema é que a gente está tão no limite, a nossa sociedade atual está tão no limite assim, que qualquer pequena variação pode causar um caos complicadíssimo, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí, o que é o El Niño. O que é o El Niño? Muito bem. Qual que é o grande problema? Nos anos 1876 e 1878, tá? 1876 e 1878, a gente teve um super El Niño. Tá? E esse super El Niño, sabe o que ele fez? Dizimou 4% da população mundial, tá? 4%. Para você ter uma ideia, né? Que, se não me engano, foram 50 milhões de pessoas. Isso aí, ó. 50 milhões de pessoas morreram por conta do El Niño. E é por isso que a gente fala, né? Quer dizer, estamos no fim do mundo? Porque do lado a gente tem o Ebola, pode matar um monte de gente. Do outro lado a gente tem o El Niño, que pode matar 50 milhões de pessoas. E aí vai sobrar quem na humanidade, né? Então, 1877
foi o ano que aconteceu o El Niño aí, um dos El Niños mais extremos que a gente tem da história, aonde as anomalias, né, a água do mar, ela aumentou 3 graus, tá? Aumentou 3 graus, então esse aí foi um super El Niño 1876, 1878, ali com o pico dele em 1877. 50 milhões de pessoas morreram. E ó que nós estamos falando de uma época em que as pessoas não eram assim, ainda, né, tão dependentes de tecnologia como nós somos hoje. Como nós somos hoje, tá bom? Então isso é uma coisa aí a ser levada em consideração quando a gente fala do El Niño. Muito bem, quando acontece o El Niño, qual que é o efeito disso, tá? Então, obviamente, tem efeito no mundo todo, tá? Tem efeito no mundo todo, então se você pegar aqui, ó, quer ver só que legal, ó? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui eu vou pegar o site do NOAA, então, como é um site americano, ele vai mostrar o efeito lá para os Estados Unidos, mas só para vocês entenderem como que essas coisas acontecem, tá? Coloca aí para a galera o... Então, esse aí, por exemplo, ó, é o efeito, tá? É o efeito do El Niño nos Estados Unidos, tá? O que acontece então? Olha ali, ó. Desce aí um pouquinho. Ó. Acontece isso aqui, ó. Tem toda uma região dos Estados Unidos ali que vai ficar seca, ou seja, que não vai chover. Uma região ali que vai ficar fria e o inverno ali por cima dessas camadas aí. Então, basicamente, é isso que é o efeito do El Niño, tá? Como ele muda os ventos e tudo mais, ele muda a umidade das coisas e tudo. Então acontece bem esse fenômeno aí que nós vamos acompanhando. Então, é um fenômeno cíclico, acontece de tempos em tempos e pode ser agravado e acontecer mais. O lance é que agora todo mundo começou a falar, né, do super El Niño, porque o El Niño que vem aí nunca teve igual na história da humanidade, e agora ferrou, e aí junta com outro negócio lá, do ebola, e aí junta com o hantavírus também, e aí, meu amigo, eu não sei como que nós não morremos ainda.